Olá, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala é Oliveira. Hoje, dia 10 de janeiro, às 12 horas e 34 minutos. 12 horas e 34 minutos. Nesse dia, 10 de janeiro de 2023, eu achei um vídeo agora na internet que eu achei bastante simples e bacana de se ver. Não tem nada a ver com a Bíblia, esse vídeo, mas uma coisa veio na minha cabeça. Até onde eu posso levar a sério a Bíblia? Até onde? Mas antes, vamos fazer o seguinte. Vou contar até 3, você ora. Agora, vou fazer uma pequena intercessão. Amado Criador, eis-me aqui, clamo a Ti sobre a minha vida e a vida dos meus filhos, filhas e netos. Clamo, Pai, que aonde tiver um demônio, aonde tiver uma enfermidade, aonde tiver algum mal que possa atrapalhar a minha vida, a vida dos meus filhos e netos, eu clamo a Ti que Tu lance Teu fogo santo, purificando tanto a mim quanto a qualquer filho e filha e neto meu. Também intercedo por essa pessoa que está vendo meu vídeo. Eu intercedo por essa pessoa que, pela obediência, crê em Ti, buscando diariamente o Espírito Santo. Te agradeço, Pai, que através do Seu Filho amado, o qual morreu, padeceu e ressuscitou, venha cada vez mais nos direcionar ao Teu caminho e nos abençoar. Desde já te agradeço. Assim seja, assim seja. Então, gente, vamos abrir em 2 Timóteo? Vamos abrir em 2 Timóteo? 2 Timóteo é lá atrás, perto de Apocalipse, né? E eu vou ler aqui rapidinho, tá bom? Que hoje esse vídeo é gravado, então não adianta eu falar muita coisa e preencher a memória e depois ficar ruim de postar. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com vocação santa, não em virtude de nossas obras, mas em virtude do seu próprio desígnio e graça. Essa graça que nos foi dada no Salvador, antes dos tempos eternos, foi manifestada agora pela aparição do nosso Salvador. Ele não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade pelo Evangelho, para o qual fui constituído pregador, apóstolo e doutor. Não estou falando de mim, tá? Eu estou lendo o que está falando aqui. Mas por que eu estou falando isso? Mas por quê? Eu quero só que você entenda uma coisa. Tanto eu quanto você, sendo homem, porque mulher a Bíblia não autoriza, temos que emanar a força do Criador e do Teu Espírito Santo, para que pessoas, quando olharem para nós, entender que o Salvador existe, que o Criador existe. E esse vídeo que eu vou mostrar agora não tem nada a ver com Bíblia, tem a ver com a história do homem, tem a ver com a história do mundo, para que vocês venham entender que o sistema é mentiroso, que o sistema ele quer inventar uma coisa para você, para cada vez mais você ficar perdido, perdida. Vamos em 2 Timóteo também, continuar aí na 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Vamos lá. Entre estes se encontram os que se introduzem nas casas. Desculpa, não é 6, é 16. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Eu li errado aqui, tá?
Toda a Escritura é inspirada pelo Criador e é útil para instruir, refutar, corrigir e agir com justiça, ou colocar justiça, a fim de que o homem seja perfeito, qualificado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Por que eu estou falando isso para você, meu caro amigo, minha cara amiga? É simples. É para você entender. Esse vídeo que eu vou mostrar agora é um vídeo importante. Não porque eu quero que seja importante para você. É porque eu quero que você desperte. Que você entenda. Pare de acreditar na religião, pare de acreditar nesse homem que do nada aparece falando que é pastor, que é padre, que é ancião, que é apóstolo, que é bispo. Você que não é da igreja católica ou evangélica, mas é testemunho de Jeová, é muçulmano, é seixonier, pare de acreditar nesses que se dizem anciões, mórmons, budistas. Você que gosta de religiões indígenas, não é da Índia, é indígena. Indígena. Índia é indiano. Indígena não tem nada a ver com Índia. Você que adora falar que é macumbeiro porque você acredita no que o sistema fala, que a verdadeira religião africana é o que recebem demônios, guias. Isso é mentira. Isso é mentira. Se você hoje serve às entidades, aos guias, é porque a sua forma de ver as coisas é dentro daquilo que você pode destruir. A vida de uma galinha, a vida de uma pessoa, porque tem que botar palitos, tem que botar isso, tem que botar aquilo em encruzilhadas, dentro de cemitério, dentro de catatumba. Porque você sabe que a entidade que você serve é má. Você sabe. Ali não tem nada de bom. Bom é aquilo que eles te enganam quando você pede um homem, uma mulher, um carro, uma vaga. Aí eles te dão lá, mas sua vida nunca vai para frente. Sempre acontece alguma coisa que você perde. Você nunca é feliz em relação nenhuma. Mas você não consegue enxergar porque servir os demônios, servir os guias, é muito mais fácil do que você esperar na vontade do Criador para dar certo. Por isso tem muito crente fajuto, tem muito crente caindo, porque eles vão atrás da facilidade dentro do evangelho e quando chega lá vê que não é fácil, começa a agir igualzinho os mundanos. E o pior de tudo, tem pessoas que aceitam. O meu nome é Oliveira e eu peço para você, veja o vídeo. O vídeo tem mais ou menos 90 minutos, 1h30. Mais esse pouquinho que eu falei aqui agora deve chegar a 1h40. E eu peço, quando terminar o vídeo, eu vou voltar e escuto o que eu vou falar depois do vídeo, tá? Sejam abençoados. Bom vídeo para cada um de vocês. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Além da Nuvem. Quero aproveitar então já para ir dando uma boa noite a quem for chegando aqui hoje, tá? Sejam bem-vindos aí ao canal Além da Nuvem. E hoje nós vamos ter uma live bem interessante aí de um assunto, né? Que eu gostaria de comentar com vocês aí, que é um dos segredos aí mais interessantes e menos comentados, tá? Deixa eu só organizar aqui, deixa eu tirar a música. E vamos lá. Ok. Pausado. Então, uma boa noite a quem já está presente aí para essa live de hoje. Então, quem for chegando aí, se quiser comentar já aonde se encontra, da onde está falando aí, para a gente dando uma boa noite enquanto a gente vai começando essa live. Obrigado também. Deixa eu agradecer aqui, aproveitar e deixar mais um recadinho rápido aqui.
Pessoal, eu retirei alguns vídeos aqui do canal Além da Nuvem, tá? Nós tiramos hoje, nós fizemos uma limpa, enquanto nós montamos essa live, nós fizemos uma limpa aqui no canal, e passamos alguns desses vídeos e lives. Então, pessoal, deixa eu compartilhar o slide aqui. Tirar aqui o... Vamos em frente. Bom, o Graham Hancock, tá? Ele é um jornalista investigativo. Recentemente, agora, o Netflix lançou uma série feita com esse jornalista, tá? Deixa eu só tirar aqui, deixar no mutado meu celular, senão... Ele é um jornalista investigativo da arqueologia oculta, né? Ele traz descobertas muito interessantes sobre a pré-história da humanidade. E ele é bastante combatido pelos arqueólogos, né? Justamente porque ele faz um trabalho parecido com esse trabalho que nós fazemos aqui no Além da Nuvem. Só que ele vem fazendo isso já há algumas décadas, né? Questionando a arqueologia, buscando evidências. Então, recentemente, achei bem interessante que o Netflix resolveu fazer uma série com ele. Uma série chamada Revelações Pré-Históricas. E essa série, Revelações Pré-Históricas, eu até comentei numa live anterior que nós fizemos aqui, Além da Nuvem, tá? Sobre essa série. Só que assim, eu gostei muito do primeiro episódio e eu falo para vocês que vale a pena assistir. Tá? Vale a pena assistir, só que tem algumas coisas que, a partir da segunda, do primeiro episódio, impecável, tá? Que é o que vai falar sobre Gunung Padang, que é o que hoje nós já vamos entrar nesse assunto. Mas tem outros episódios depois que são bons também, só que ele tem uma visão que, em alguns momentos... eu deixo esse alerta, né, que eu não concordo muito, porque ele traz, por exemplo, quando ele vai falar sobre Quetzalcoatl, que é a divindade asteca, que é a mesma Viracocha dos Incas ou Kukulcã dos Maias, ou qualquer outra divindade antiga que os povos antigos tinham como um ser sobrenatural, né, como um ser divino, ele traz como se fossem pessoas. Por exemplo, a serpente emplumada dos astecas, ele vai dizer que é alguém que veio de navio, de uma civilização mais avançada e trouxe a civilização ali para os maias, né? Eu discordo disso, né? Eu acho que essa visão é um pouco materialista, porque ela vai presumir que tudo aquilo que é tido como algo além da nossa compreensão atual, que nós podemos chamar de sobrenatural, ele vai trazer para o âmbito material. Eu não acho isso muito interessante. Mas tirando essa única ressalva que eu tenho com o trabalho dele, eu acho o trabalho dele sensacional, fantástico em termos de pesquisa arqueológica, né? Impressionante. Como alguém que já teve suas próprias vivências e percepções e experiências, né? Eu não posso ir contra aquilo que eu mesmo tenho pesquisado na minha vida e descoberto. No entanto, a série em si é muito boa. A série ela tem várias descobertas sobre arqueologia proibida, né? Ele tem uma frase que ele diz no começo, que eu me identifico muito, que é a seguinte: ele deseja derrubar, né? Entre aspas, eu quero derrubar os paradigmas da história. E eu concordo com ele nesse sentido. Então, isso vai entrar no ramo da arqueologia proibida, da história oculta, né? Isso, evidentemente, vai remover alguns dos véus que cobrem a humanidade em relação ao seu próprio passado, em relação a conhecer a si mesma, seus ancestrais, sua própria ancestralidade, né, sua própria história. Tá? A arqueologia proibida é um tema que não tem como você analisar
através da ótica materialista, porque, evidentemente, você precisa do transcendente e você precisa do mitológico, você precisa dos elementos que correspondem à história e às tradições orais dos povos, ou seja, as mitologias, né? Por exemplo, quando você vai analisar as pinturas egípcias, né, os hieróglifos e os desenhos retratados nos templos, você tem ali personagens antropomórficos, você tem gigantes, né, como nessa imagem que nós estamos vendo aqui. Blocos que são utilizados para construir monumentos egípcios, como as pirâmides, e você tem ali grandes pessoas do tamanho de um obelisco. E quando você vai ver os obeliscos do Egito, eles são obeliscos muito grandes, né? Os blocos que você vê sendo retratados, né, caso essa comparação evidentemente esteja correta, eles têm um tamanho muito grande, né, para ser carregado por um ser humano comum, de tamanho normal atualmente. Só a título de informação, a nossa história oficial, ela presume que em torno de 6.000 anos atrás, ou seja, 4.000 anos antes de Cristo, é o período em que as primeiras civilizações começaram a surgir, com as primeiras construções e edificações. E que antes desse período, 4.000 anos antes de Cristo, os humanos eram apenas caçadores e coletores, eles não conseguiam fazer monumentos. Para você ter uma ideia, a pirâmide de Gizé, no Egito, a maior pirâmide, a grande pirâmide, ela foi construída entre 2.550 e 2.490 anos antes de Cristo, ou seja, por volta de 4.550 anos atrás. Tá? 4.570 anos atrás. Então, para você ter uma ideia e se situar no tempo, se a gente for observar, por exemplo, o zigurate de Ur, a Bíblia fala de Abraão, né? Abraão veio da cidade de Ur, dos caldeus. Na época que a Bíblia foi escrita, eram os caldeus que habitavam a antiga região da Mesopotâmia. Então ele situava dessa forma. É como você falar assim, 5.000 anos atrás na Bolívia. Claro que há 5.000 anos atrás não existia Bolívia, né? Quando a Bíblia fala Ur dos Caldeus, está colocando uma posição geográfica de um período anterior, tá? E aquela região era a Suméria. Esse zigurate, por exemplo, que você está vendo, que estimam ser o mais antigo, ele é da cidade de Ur, que hoje faz parte do Iraque, o território do iraquiano, e ela foi descoberta, foi a primeira, né, desse tipo a ser descoberta, e teria sido erguida por volta de 2.100 anos antes de Cristo. Tá? Em torno de 4.100 anos atrás. Por ordem de um rei sumério, chamado Ur-Nammu. Tá? Hoje, nós vamos ver um outro local. Né? Só a título de informação, o zigurate é esse tipo de construção antiga. Uma espécie de... é quase uma semipirâmide em degraus. Acreditam que a Torre de Babel, da antiga Babilônia, era um zigurate. Né? Tradicionalmente, acredita-se dessa forma, que ela foi construída como um zigurate. Tá? É esse tipo de construção. Hoje nós vamos para Gunung Padang. Tá? Gunung Padang, basicamente, é um sítio megalítico que fica em Kariamukti, em Java, na Indonésia. Java Ocidental. Né? A ilha de Java, que fica nas antigas Índias Orientais, naquela região. Deixa eu até ver se eu não estou com o mapa aqui agora, eu não vou tirar do slide, porque senão vai atrapalhar aqui, tá? Mas enfim, fica na ilha, na famosa Java da Indonésia, paradisíaca. O local, né, ele é construído de terra e pedra,
no topo de um vulcão extinto. Aqui, nesse jornal, nós conseguimos ver, ou nessa impressão, nós conseguimos ver a montanha onde ficam essas pedras. E esse é um dos locais mais importantes do ponto de vista da arqueologia oculta do mundo, levando em conta as atuais descobertas. Foram feitas novas descobertas e elas são cruciais, e você vai entender no decorrer dessa live por que esse sítio arqueológico é talvez o mais importante do mundo, tá? Hoje, para a arqueologia proibida. Bom, Gunung Padang é um nome que significa, na língua local, montanha de luz ou montanha iluminada. Os peregrinos que vão até o topo dessa montanha, eles precisam se purificar, tomando um banho numa fonte natural que tem embaixo, no pé dessa montanha. E o que nós vamos ver é que essa não é uma montanha natural, como por muito tempo se pensou. Tá? O local é formado por milhares de pedras hexagonais, nomeadas pela geologia de juntas colunares, que seriam formadas por basalto vulcânico resfriado. Essas pedras que você vê aqui, elas seriam pedras formadas naturalmente, que foram transportadas para o topo de uma montanha, conforme nós estamos vendo aqui. Tá? E por muito tempo se pensou que essa montanha era uma montanha normal, e simplesmente tinham essas pedras lá em cima, e inclusive antigamente os arqueólogos até cogitaram se tratar de algo 100% natural, mas hoje eles já reconhecem. Oi? Não entendi, Rô. Ah, sim. Os arqueólogos pensavam se tratar de uma colina, simplesmente, e que essas pedras estavam lá, né? Com o tempo eles reconheceram que essa montanha, esse pico, esse cume, tinham rochas que foram transportadas por pessoas, né? Mas isso foi o máximo que a arqueologia convencional, oficial, aceitou reconhecer. E desde, é claro, de que não fugisse da cronologia da história oficial. Mas o que nós vamos entender aqui, o que foi descoberto, arrebenta com a história oficial e com a cronologia da arqueologia normal, né? A arqueologia que se tem como aceita, tá? Aqui você pode ver também essas rochas. Que rochas são essas? Se você lembrar, para muitos aqui que acompanham o canal Além da Nuvem há mais tempo, lá na Irlanda do Norte tem essa chamada Calçada dos Gigantes. Ela tem esse nome, né? Tradicionalmente, ela é chamada Calçada dos Gigantes, e essas são essas formações chamadas juntas colunares, tá? De basalto vulcânico resfriado. Então, o que os geólogos acreditam? Que o magma vai escorrer dos vulcões e quando ele resfria, por uma questão da sua estrutura molecular, ele vai formar esses hexágonos perfeitos, certo? Bom, existem explicações perfeitamente científicas para isso, né? Alguns de nós podemos acreditar, outros não, ok. Mas, de qualquer maneira, né, você percebe que essas formações, elas têm esse padrão de hexágono, né, e elas são maiores, né, apesar daqui parecer paralelepípedos, ou aqueles blocos, não bem o paralelepípedo, mas aqueles blocos que o pessoal usa para fazer ruas até, né, ou usava mais antigamente, você tem, na verdade, quando você olha de cima, realmente parece, mas na verdade elas são assim. Essas formações, elas têm esse padrão hexagonal e elas são compridas, né? Elas não são apenas
como elas aparecem no topo. Certo? Bom, é o mesmo tipo de rocha que nós temos no topo dessa montanha, na ilha de Java. Até aí tudo bem. Né? Até aí, entre aspas, tudo bem. Tá? Apesar de hoje a maior parte das pedras estarem caídas, né? Dá para ver claramente que existe um planejamento arquitetônico, com salas, portas, templos. Quando você olha de cima, você vê que realmente havia uma estrutura nesse lugar e ela caiu por algum motivo, tá? Mas ainda tem algumas pedras de pé, enterradas ali, parcialmente enterradas, e muito embora você possa até admitir que essas pedras foram formadas naturalmente, é óbvio, e a arqueologia reconhece, que pessoas transportaram elas para o topo dessa colina, dessa montanha. Né? Pessoas levaram, e você vê que elas ainda, mesmo caídas, elas ainda formam um padrão. Tá? Até aí, perfeito. Até com um portão, uma porta, que o que parece ser o que sobrou de uma porta de entrada, de um antigo templo. Né? Perfeito. Aí, um arqueólogo, tá, resolveu fazer uma pesquisa. O nome dele é Ali Akbar, tá? E, bom, em 2012 ele analisou o local. Inicialmente, ele, com suas primeiras escavações e tal, ele estimou que esse local tivesse aí 2.000 anos, aproximadamente. Tá? Deixa eu só deixar um recado, pessoal. Tá passando uma mensagem embaixo aí. Quem quiser apoiar o canal pode apoiar se tornando membro. O Pix do canal está passando aí também na tela aí, né, para quem quiser, tá? Ajudar o canal aí tá passando a chave e-mail, canalalendanuvem@gmail.com. E os nossos cursos estão lá no institutolicentia.com, tá? Tem os links na descrição aí. E também vai ficar no comentário fixado depois, ok? Bom, então, dando sequência, na época ele estimou que esse local tivesse apenas 2.000 anos de idade, o que não seria um problema. 2.000 anos, beleza, lá pelo ano 0, né, primeiro século depois de Cristo, está dentro da cronologia normal. Até aí não teria nenhum problema. Muito embora, hoje, nós temos uma informação nova. Nós já vamos chegar em quem conseguiu descobrir ela. Existem, sabe quantos blocos como esses nessa montanha? Cerca de 50.000 blocos. Alguns chegam a pesar 1/3 de uma tonelada, né, por volta aí de 330 quilos, e todos eles foram transportados até o topo dessa montanha. Tá? Beleza. Até aí, nada demais, nada de assim que vá confrontar radicalmente a história oficial. Até aí. Tá? Bom, então, ele fez as primeiras escavações e, utilizando os métodos científicos de pesquisa arqueológica, ele descobriu 2 camadas de edificações no mesmo local. Uma delas, a primeira, datada de por volta de 500 anos antes de Cristo. Tá? Então, dentro daquilo que ele esperava, 2.500 anos. A segunda camada já começa a criar um problema para a arqueologia oficial. A segunda camada ela tinha 7.000 anos, 7.200 anos aproximadamente, datada de 5.200 anos antes de Cristo. Pelos métodos tradicionais de datação arqueológica. Tá? Bom, só que tem um detalhe. Para a história oficial, nessa época, não haviam civilizações capazes de construir edificações
como essas de Gunung Padang. A arqueologia oficial afirma que nessa época, nesse período, os seres humanos eram apenas caçadores e coletores. Eles já eram caçadores e coletores há um bom tempo, né? Mas, conforme nós vimos inicialmente, no começo da live, foi somente por volta de 6.000 anos atrás que as primeiras civilizações começaram a surgir para a história oficial, para a arqueologia oficial, né? Então, aqui começou a encontrar um problema cronológico nesse lugar, por volta de 2012, cerca de 10 anos atrás. Mas isso foi só o começo. Essa foi só a ponta do iceberg. Tá? Bom, ele fez então suas escavações, fez seus primeiros trabalhos, né? Aqui temos mais algumas fotos do local, para você ter uma ideia do tamanho dessas pedras que foram usadas na construção. Inclusive, isso aqui é um livro desse arqueólogo, né? O Ali Akbar. A gente pode ver que fala o sítio Gunung Padang, o mistério da arqueologia. Tá? Esse foi um livro que ele publicou. Bom, depois veio esse senhor aqui, um geólogo. Tá? O primeiro foi um arqueólogo. Esse geólogo aqui, hoje ele trabalha para o Departamento de Geologia do governo da Indonésia mesmo, né? Mas ele já foi da Caltech, tá? Que é uma das instituições mais importantes dos Estados Unidos, que inclusive é vinculada com a Agência Nacional Espacial dos Estados Unidos, a NASA. Tá? Ele já foi da Caltech. Agora ele trabalha no setor de geologia na própria Indonésia. Esse senhor aqui chama-se Danny Hillman. Tá? Ele é um geólogo e ele descobriu que as pedras de Gunung Padang não estão apenas no topo da colina, mas sim que elas formam toda a estrutura interna da montanha. Isso aqui é uma animação, tá? Simulando a sua estrutura interna com base nas descobertas dele. Ela foi construída dessa forma, ao longo de 37 hectares. Para você ter uma ideia, 1 hectare é 100 por 100, tá? 10 mil metros quadrados. Essa estrutura tem 37 hectares. Vou repetir, 1 hectare tem 10 mil metros quadrados. Quando você compra um terreno hoje, se for um terreno de um tamanho bom, 12 por 30, ele tem 360 metros. Tá? 1 hectare tem 10 mil metros quadrados. Essa estrutura, esse geólogo foi descobrir que ela se espalha ao longo de 37 hectares. Tá? Bom, ela segue um padrão que não é natural. A montanha toda, na verdade, ela não é natural. Ele provou que a estrutura é uma enorme pirâmide de degraus de formato semicircular. Como nós estamos vendo aqui. Uma pirâmide de degraus, né, que vai construindo em níveis, conforme... Muito parecido, inclusive, com o que os incas faziam, né? Se você for observar, mais ao estilo inca. Só que na Indonésia, em Java. Tá? E numa época que está fora do lugar para a nossa arqueologia. É aqui que começa a coisa a ficar bem complexa. Tá? Aqui nós temos as direções, né? Norte, o alinhamento, norte, sul, leste, oeste, que ela foi construída. Tá? Você vê que se você passasse no, sei lá, 100 anos atrás, 50 anos atrás, e conseguisse sobrevoar, o máximo que você iria ver são as pedras caídas no topo. O resto é selva, o resto é floresta. Tá? Então aqui nós temos um desenho de como que parece
como que essa estrutura foi mapeada. Tá. Se você observar, os degraus todos foram construídos com essas pedras. Então foi a partir do estudo dele que se chegou ao número de 50 mil pedras dessas que nós vimos, que chegam a pesar aí 300, 350 quilos cada uma, essas pedras aqui. Provavelmente algumas até mais. Olhando assim a olho dá para ver que elas podem ser mais pesadas que isso. Bom, então, aqui mais uma animação. Como que seria, naquela época, essa estrutura. Aí que mora o problema. Que época? Nós chegamos, então, àquele número que já não fazia sentido, né, para a arqueologia normal. 7.200 anos atrás, com o arqueólogo Ali Akbar, que nós vimos antes aqui, do geólogo Danny Hillman, certo? Bom, para a arqueologia oficial, a pirâmide mais antiga que se tem notícia, isso aqui ainda é Gunung Padang, tá? Mas seria, na verdade, só antes da gente passar para essa parte, aqui nós temos o Graham Hancock, que é o jornalista que eu mencionei da série, que está na Netflix, e aqui está o geólogo, Dr. Danny Hillman. Então, ele é um jornalista investigativo. Ele faz, à sua maneira, algo parecido com aquilo que nós fazemos no Além da Nuvem, sobre história oculta, arqueologia proibida. Né? O senhor de óculos, os dois estão de óculos, na verdade, o de lá, o de trás, esse aqui, é o doutor em geologia. Então ele resolveu, para desespero dos arqueólogos, ele resolveu mapear o lugar, né? Quer dizer, para a satisfação daqueles arqueólogos também que gostam da verdade, né? Que gostam de descobrir os fatos. Mas para desespero daqueles que gostam de impor uma narrativa, bom, ele começou a fazer alguns testes ali. Bom, antes da gente passar, essa pirâmide aqui, tá, é considerada aí, pela maioria dos arqueólogos, ou por boa parte dos arqueólogos, como a pirâmide mais antiga que se tem notícia, né, de 4.700 anos antes de Cristo, 4.700 anos antes de Cristo, né, por volta aí de... Alguns já dizem que não, que é de 3.100 a 3.500, alguns arqueólogos, mas então aí seria uma das primeiras, aí naquele período de 6.000 anos atrás, quando os seres humanos deixaram de ser caçadores e coletores, para a nossa história, e começaram a construir edificações. E essa é uma pirâmide, uma edificação que fica no Peru, chamada Caral Supe. Tá? Hoje ela é escavada, ela está dessa forma aqui. Tá? Bom, então, o nosso amigo aqui, o Dr. Danny Hillman, que está de amarelo, resolveu fazer alguns testes. Ele já partiu da premissa de que Gunung Padang é no mínimo 500 anos mais antiga do que Caral Supe, com base naquelas descobertas anteriores que nós vimos, que falavam ali de 7.200 anos atrás ou 5.200 antes de Cristo. Do arqueólogo anterior, que nós vimos que o Ali Akbar, né? Antes foi um arqueólogo, agora um geólogo, repetindo, pra gente não confundir. Então, bom, lembrando daquela segunda camada de rochas inferior, não as que estão na superfície. As da superfície são de em torno de 500 anos antes de Cristo. Embaixo, eles já encontraram uma camada de
estruturas construídas, artificiais, ali datando de 5.200 anos antes de Cristo, o que já é mais antigo do que a mais antiga estrutura reconhecida pela arqueologia. Só isso já seria algo fantástico e fenomenal para a história e para a arqueologia. Só que tem um detalhe, essa foi só a ponta do iceberg. Então ele cavou ainda mais fundo, utilizando 3 métodos diferentes, tá? Para verificar se existiam construções no interior da montanha. Primeiro método, GPR, que é um radar de penetração do solo. O que isso faz? Basicamente, ele vai emitir ondas de rádio, né, direcionadas a uma certa profundidade. E quando elas atingem alguma coisa, um objeto, algo diferente em termos de espessura, de dureza, essas ondas vão ricochetear, porque as ondas elas batem, né? Por exemplo, você está ouvindo qualquer coisa com ondas sonoras, música, se você tampar, se você colocar uma porta, uma parede, do outro lado não vai ter o mesmo volume, porque essas ondas vão ser bloqueadas. Então, com base nesse mapeamento das ondas sonoras, eles conseguem detectar estruturas debaixo da terra, né? Então, eles conseguem mapear o interior do subsolo. Essa tecnologia é frequentemente utilizada pela geologia. É normal de ser usada. Essa foi foi o primeiro método, ele usou 3, tá? Para que não restem dúvidas. Na verdade, ele usou 4, mas os 3 primeiros são esses aqui. Depois nós vamos chegar no quarto. O quarto foi a perfuração. Bom, o primeiro foi o GPR, então, o radar de penetração do solo, tá? O segundo foi um método que usa energia elétrica. Chama-se tomografia de resistividade. Tá? Tomografia de resistividade. É um método de tomografia elétrica. Tomografia é o que você faz, por exemplo, para você ver o interior do crânio, né? O interior do corpo. E ele é utilizado na geologia para mapear o subsolo em busca de água ou minérios. Água e minérios. E outras... enfim... tudo que for subterrâneo, né? Petróleo, enfim. Então ele é utilizado para essa finalidade. E o terceiro método que ele utilizou chama-se tomografia sísmica, que usa registros sísmicos digitais para construir imagens do interior da Terra. Tá? E aqui a gente está vendo os resultados do seu trabalho. Tá? Isso aqui foi quando ele imprimiu, isso aparece. Veja, o que eu estou mostrando aqui, isso ganhou projeção, tá? Isso foi mostrado na Netflix, no episódio 1, que foi o que eu mais gostei, na verdade. Os outros eu já comecei o meu lado crítico já começou a saltar. Mas, de qualquer maneira, é fantástico, né, que esse tipo de conteúdo esteja chegando agora. Não tem mais como segurar. Aquilo que nós estamos falando há tempos aqui, no canal Além da Nuvem, nos canais parceiros nossos, começa a vazar, começa a não ter uma represa que não está mais segurando a quantidade de informação que está vazando, né? Agora a gente chega no ponto científico, de prova, que a ciência exige, né? Então, antes desse complexo estudo feito pelo Dr. Danny Hillman, tá, os arqueólogos só haviam escavado poucos metros, conforme nós vimos, né, naquela imagem. Deixa eu voltar nela. Nós vimos aqui o arqueólogo, o Ali Akbar, escavando dessa forma, arqueologia convencional, né? Ele fez ali as suas escavações, ele começou esse trabalho em 2012, os primeiros resultados. Escreveu um livro, publicou. Depois veio o geólogo aqui, o Dr. Danny Hillman, né? E descobriu que era uma estrutura gigantesca. Era uma pirâmide de base circular construída fora do lugar na história, em uma época onde os seres humanos não podiam construir, né, e que era mais antiga do que a estrutura mais antiga que se tinha notícia. Que é considerada, pelo menos para a arqueologia, a mais antiga das Américas.
a civilização mais antiga das Américas. Essa do Peru aqui, de Caral-Sup, né? Bom, então, voltando ao resultado do nosso geólogo, Dr. Danny Hillman, ele encontrou 3 câmaras, diversas estruturas como paredes, câmaras retangulares, perfeitas e estruturas gigantes interligadas no interior da montanha. Quer dizer, na verdade, a montanha era uma estrutura, né? O que ele encontrou lá? Como resultado desse estudo, ele encontrou 3 câmaras retangulares grandes, interligadas, o que confirmou as suspeitas de que aquela montanha era, na verdade, uma enorme estrutura. Uma pirâmide de formato semicircular, o que por si só já é algo bastante incomum. Não é uma pirâmide triangular, ou de base quadrada, né, na base, ou um zigurate. Era uma estrutura, conforme nós vimos aqui, de formato meio que retangular ovalado, né? E de níveis, gigantesca, que hoje parece uma montanha, porque a terra foi se acumulando, chuva, milhares de anos, árvores nascendo, e você olha e você vê uma montanha, mas não era. Agora é que vem a melhor parte. Bom, aqui está uma simulação computadorizada da estrutura no interior, tá? Das câmaras interiores, que ele conseguiu mapear usando esses 3 métodos que eu acabei de relatar. O radar de penetração do solo, a tomografia de resistividade e a tomografia sísmica, né? E antes disso, os arqueólogos só haviam escavado poucos metros. Bom, então a gente descobriu que Gunung Padang é uma antiga pirâmide. Mas quanto ela é antiga? Então ele usou mais um método, aí, o 4º método de pesquisa, a perfuração de núcleo. Tem as imagens aqui da perfuração, tá? Onde eles vão recolhendo esses resquícios, eles fazem uma perfuração e vão recolhendo resquícios dessas estruturas internas em diferentes profundidades. E, para surpresa geral, eles descobriram uma 3ª camada. Essa 3ª camada, ela tinha vestígios de construção estrutural, tá? Ou seja, estrutura artificial de construção humana, datada de 11.600 anos antes de Cristo, ou 13.600 anos atrás. Isso é completamente impossível para a arqueologia oficial convencional. E não foi o jornalista Graham Hancock que afirmou isso, tá? Foi um geólogo, doutor e que foi da Caltech, uma das instituições mais respeitadas do mundo, talvez a mais respeitada dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia da importância da Caltech, a Caltech, os astronautas da NASA, tá, eles têm que passar pela escola preparatória para astronautas, que é vinculada à Caltech. Tá. Ela tem assim um grau de importância muito grande para a ciência. Mas, enfim, o Dr. Danny Hillman, ele descobriu, então, com base nesses estudos, com esse 4º método, depois de descobrir toda a estrutura interna, com os 3 métodos anteriores, ele descobriu que a construção estrutural tinha 13.600 anos atrás, na 3ª camada. Tá? Lembrando que, para a história oficial, a humanidade só deixou de ser formada por caçadores e coletores por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Então ele foi 5.600 anos antes e disse, 5.600 anos antes do que vocês estão falando, seres humanos construíram essa pirâmide aqui, pelo menos uma parte dela.
Isso já é uma situação bem complicada. Pessoal, vamos agradecer a Rô aí no chat, tá? Que ela que foi separando essas imagens para mim enquanto eu fazia a pesquisa, ela foi montando aqui para a gente sincronizar, tá? Então ficou o dia inteiro hoje preparando essas imagens para a gente aí, tá? Então, agradecendo a Rô, muito obrigado aí que tá, né, com a gente aqui. Tá fazendo a moderação, né, a Rô, minha esposa, então ela me ajuda muito aí nos materiais aí que a gente traz para além da nuvem, tá? Então, estou aproveitando para agradecer aqui. Bom, e só como se não bastasse, ainda não acabou. Tá? Além dessa terceira camada, ele encontrou uma quarta camada, abaixo dos 30 metros de profundidade. Tá? Uma camada que datava de 24 mil anos atrás. Que tinha vestígios de construção estrutural. Que foi construída por seres humanos há 24 mil anos atrás. Isso é ainda mais impossível do que a anterior, né, de 13.600 anos atrás. Tá. Bom, considera-se cientificamente que a última era do gelo ela começou há 100 mil anos atrás e terminou há 12 mil anos, por volta de 10 mil antes de Cristo. Tá? Logo, as camadas 3 e 4, encontradas pelo Dr. Hillman, datam da Era do Gelo. Ou seja, na Era do Gelo, nós não tínhamos não apenas humanos caçadores e coletores, como nós estimamos, nós tínhamos civilizações construindo pirâmides. Que hoje nós olhamos e vemos como se fosse parte de uma cadeia de montanhas. Só que, na verdade, é uma mega estrutura feita há 24 mil anos, segundo os dados mais recentes, arqueológicos e geológicos, do Dr. Danny Hillman. Tá. Então, isso é uma descoberta científica. E deixa eu avançar aqui. Bom, acontece que naquele período, tá, a ilha de Java, na Indonésia, ela não era apenas uma ilha. Né? Naquela época, o mar ele era 120 metros mais baixo do que ele é hoje. Tá? Para você ter uma ideia aqui nós temos a Sundalândia, ou Sundaland, ou Sundaland, né? Ou Sondalândia, como é chamado no português. Tá? Esse era o tamanho da região formada pela atual Indonésia naquela época. Sundaland, ou Sondalândia. Era um subcontinente. Aqui para você ter uma ideia, né? Então nós temos aqui a Indonésia, aqui nessa parte da esquerda, né, digamos assim, a oeste e ao sul. E ao sul você tem o mar de Java e Java, a ilha de Java atual. Nessa época, tudo era terra. Tá? O próprio Graham Hancock, que fez essa cobertura jornalística dessas descobertas e que acabou se tornando o primeiro episódio dessa série da Netflix, ele fez vários mergulhos em 1998, né, e descobriu vários pilares debaixo do mar, debaixo da água no mar de Java. Então já haviam estruturas. O que isso quer dizer? Que naquela época, antes do mar subir, já tinham estruturas, tá? Naquela região. Estruturas que hoje estão submersas. Então ele mostra ali algumas fotos desses pilares, mas ainda não tem um estudo científico que dê fundamentação, né, para essa descoberta que ele fez. E olha que ele fez em 1998.
né? Ou seja, aí há 26 anos atrás, 24 anos atrás, perdão. Aqui, olha só como era então. Sundaland. Se você pegar nessa mesma época, o Brasil, para quem lembra daquelas lives anteriores que eu falei do Brasil, né, o Brasil era dividido em 3 grandes ilhas. O Brazilian Shield, o escudo brasileiro, que é a nossa costa. Aí você tinha uma parte que já ia para a Cordilheira dos Andes, né? Brasil não, América do Sul, na verdade, era dividida em 3 grandes ilhas. Então você tinha um que era o chamado o escudo brasileiro, outra que era a Cordilheira dos Andes, e uma mais acima, mais ao norte, que era as Guianas, né? Que são as regiões mais elevadas. O Brasil, né, nesse período, a América do Sul também, ela tinha uma geologia diferente. Então, nessa época, o que é mais impressionante é que há indícios fortíssimos de que essa parte, pelo menos abaixo de 30 metros aqui de elevação, já havia sido construído nessa época. Então nós estamos falando aí de seres humanos construindo uma estrutura monumental, uma espécie de pirâmide, há 24 mil anos atrás. Aqui, essa estrutura. Essa é uma animação 3D, muito bem feita, que mostra qual era o formato desse local. E é um local sagrado que continua sendo habitado pelas gerações ao longo de milhares de anos. E era um local muito alto, né? Então, por isso essa é uma das estruturas mais importantes do mundo na arqueologia proibida e na história oculta. Tá? Porque além de toda essa tese existir, ela foi feita com um trabalho conjunto ao longo do tempo de pelo menos um arqueólogo e um geólogo ao longo de 10 anos de pesquisa. Tá? Então não é pouca coisa não, que a gente está falando aqui. Bom, deixa eu avançar um pouquinho, para você ver mais uma vez como era esse continente, né, esse subcontinente. Para você ter uma ideia de tamanho, de dimensão, ele tinha 1.800.000 quilômetros quadrados, que é mais ou menos o tamanho do oeste dos Estados Unidos. Tá? A região oeste dos Estados Unidos. Essa região, se você olhar aqui, acima, aqui dá para ver os mares, né? Nessa região de baixo de Sumatra ali, você tem Sumatra e você tem Java, né? No mapa. A região ali onde tem Indian Ocean, né? Oceano Índico. O Oceano Índico, quando você vai ler a cartografia portuguesa antiga, quando eles falam as Índias orientais, eles não estão falando do país Índia, eles estão falando de todas essas terras que ficavam nas antigas Índias orientais, que é essa região aqui, tá? E também a Índia, o sul da Ásia, tá? Então isso aqui fazia parte das antigas Índias. Quando a gente fala, o Pedro Álvares Cabral estava procurando as Índias, os portugueses encontraram o caminho para as Índias. Eles estão falando disso aqui, tá? Então isso é importante se saber. Não é simplesmente o país Índia, né? Bom, acontece que os ancestrais dos indonésios, eles tinham um mito muito parecido com o mito bíblico do dilúvio. Olha que interessante, tá? Segundo esse mito, o Deus Criador, né, que ele tem na nomenclatura antiga, que varia conforme os dialetos, mas o Deus Criador, ele teria se cansado, a terra se sujou demais, ele se cansou da terra, da sujeira que havia na terra, e ele mandou o dilúvio. Né? Então, aconteceu um dilúvio naquela região. A ciência, por sua vez, ela vai entender que nesse período aqui, tá, quando as águas subiram, esse continente da Sondalândia, ou Sandland, ele foi destruído por sucessivos dilúvios e enchentes, à medida em que o nível do mar foi subindo. Tá?
a ciência entende que o nível do mar subiu entre os anos 10.800 a.C. e 9.600 a.C. Tá? Ou seja, isso aconteceu e transformou a antiga Sondalândia no que hoje é a Indonésia e demais ilhas do Pacífico e do Oceano Índico. Tá? Acontece que existem vestígios de construções como essa aqui, que o Dr. Danny Hillman encontrou, datadas de 24 mil anos atrás, ou seja, 22 mil anos antes de Cristo, aproximadamente. 22 mil anos antes de Cristo. O que dá cerca de 12 mil anos antes das águas subirem. Né? Das águas subirem, transformando a Sondalândia na Indonésia que nós temos hoje. Ou seja, quando nós olhamos para essa estrutura aqui, nós estamos olhando para uma estrutura antediluviana. E é isso que faz dessa estrutura tão importante. Porque ela pode ser, literalmente, uma estrutura construída antes daquilo que os indonésios chamaram de dilúvio. Daquilo que a mitologia indonésia descreve como um dilúvio. É uma estrutura que, pelo menos abaixo dos 30 metros de profundidade, ela foi construída no meio da Era do Gelo e pelo menos 10 mil anos antes das águas subirem, cobrindo 120 metros ali, né, aumentando em 120 metros o nível do mar. Olha que interessante. Então, lembrando também, tá, pessoal, que os índios, né, quando os povos brasileiros, os povos nativo-americanos, eles receberam esse nome de índios porque é o mesmo nome que era dado para os habitantes das antigas Índias. Por isso você tem uma semelhança étnica fenomenal, muito... se você pegar vamos pegar o doutor aqui, né, o doutor Danny Hillman. Se você olhar, por exemplo, a etnia, o biotipo do peruano, do boliviano, né, o tupi também, né, um pouco parecido, diversas tribos indígenas da Amazônia, eles se parecem muito etnicamente com esses povos indígenas das Índias, né, das Índias Orientais, da Indonésia, da atual Indonésia. Né? Então, isso poderia também explicar essa diferente configuração do oceano, enfim, né, poderia explicar essas semelhanças. Na verdade, existem algumas semelhanças que nós mostramos até num vídeo do canal Além da Nuvem, de pirâmides, né, que você tem, por exemplo, no México, na Nicarágua, que são muito parecidas com pirâmides que você encontra nas Filipinas, ali que é do lado da Indonésia, que nós estamos falando aqui. Né? Então existem algumas coisas muito mal explicadas ainda pela história, onde as respostas podem estar nessas novas descobertas aqui do Dr. Danny Hillman. Então, isso é realmente fantástico. Deixa eu avançar um pouquinho, a gente voltar. Então eles têm esse mito do dilúvio, né, na Indonésia. Nesse mito, então as águas subiram, e quando as águas estavam quase cobrindo toda a terra, o Deus Criador, segundo os indonésios, escolheu ali um casal, né, ele se arrependeu de ver a situação, muito parecido com o relato bíblico, né, onde Deus também olha e se arrepende de ver toda a humanidade morrendo ali e tal.
E ali ele ficou com pena, né? Acho que é nesse sentido que ele quer dizer, né? Ou se arrependeu, e escolheu um homem e uma mulher ali que foram repovoar a terra. Esse é o mito do dilúvio indonésio. Olha que interessante, muito parecido com o mito do relato bíblico, né? A China também tem um mito de um dilúvio, tá? Que envolve um dragão, que envolve um pescador, e o pescador também está presente na mitologia da Índia, da antiga Índia. Tá? Esse dilúvio, a figura de um pescador de nome Manu. Nós sabemos, isso eu já expliquei no curso Verdadeira História do Brasil, já falei várias vezes, mostrei fontes de livros de 1900, 1800 e pouco, de linguistas, né, dos filólogos da época que faziam esse estudo das línguas antigas, eles iam fazendo um caminho de volta das línguas, muito interessante, onde a palavra Manu, no sânscrito, ela significa homem. Tá? Olha que interessante. Quando você entende isso, muita gente se pergunta, né? Por exemplo, no relato bíblico do Novo Testamento, você tem um episódio onde um anjo aparece para mãe de Jesus, para Maria, e vai falar que ele vai ter um filho que vai se chamar Emanuel, que ela vai ter um filho que vai se chamar Emanuel, que significa Deus conosco. Aí você tem a explicação no sânscrito. Olha que interessante. No curso Verdadeira História do Brasil, a gente traz muito bem fundamentada essa emigração dos povos da antiga Índia, né, dos descendentes de Joktan, chegando até as Américas. E quando você vai fazendo um caminho de volta nas línguas, você vai encontrando similaridades impressionantes. Por exemplo, Emanuel, você tem duas palavras, Manu e El, né? El significa, é uma abreviação de Elohim. Os nomes bíblicos, né, sempre tem lá os nomes de anjos, por exemplo, Micael, Gabriel, né? Você tem sempre o El no final, que é referente ao Deus dos Hebreus, Deus segundo os Hebreus. E Manu, você não vai encontrar lá no hebraico e tal, mas a explicação está lá no sânscrito, que é tida aí por muitos linguistas como a língua mais antiga. Homem, Deus conosco, Deus como homem. E você tem ali Emanuel, né? Olha que interessante. Então, esse mito do dilúvio da Índia traz mais essa peça do quebra-cabeça desse personagem Manu presente também. Então é fantástica aí toda essa conexão, né, que a gente vai conseguir somente com esse local chamado Gunung Padang, na Indonésia. Então é realmente algo sensacional. Tá? Ao meu ver, é uma das descobertas mais importantes do mundo, aí uma das top 5 mais importantes do mundo, se não for a mais importante da arqueologia antiga, pelo fato dela trazer, apesar da gente não ouvir falar tanto quanto as pirâmides do Egito, como eu falei no começo dessa live, as pirâmides do Egito, elas têm cerca de 4.500 anos, tá? Construídas 2.500 anos antes de Cristo, 2.550. O Ziggurat de Ur, lá da antiga Suméria, eles têm também aí 4.100 anos antes, 4.100 anos de idade. Foram construídos 2.100 antes de Cristo, por volta, né? 2.100. Então, agora a gente está falando de uma estrutura que, segundo o geólogo, e baseado em 4 métodos diferentes que ele utilizou, ele concluiu exatamente isso, que esse local tem 24.000 anos, ou seja, ele é quase 5 vezes mais velho, mais antigo do que a grande pirâmide do Egito, ou o Ziggurat da Babilônia, o Ziggurat dos Sumérios. É simplesmente fantástico. É uma estrutura que pode ser, de fato, uma comprovação de que a humanidade construía edificações complexas no meio da Era do Gelo. Tá?
Nós estamos num período entre duas eras do gelo, né? Para a ciência, na verdade. Então a era do gelo ela acabou, mas ela vai ter outra. É isso que a ciência afirma. Nós estamos entre duas eras do gelo. É um processo cíclico, tá? Ela acabou aí 12 mil anos atrás, cerca de 12 mil anos atrás. E ela durou aí para a ciência entre 100 mil e 12 mil anos. Então, quando esse povo construiu Gunung Padang, há 24 mil anos atrás, eles estavam no meio da Era do Gelo. Evidentemente, o Dr. Danny Hillman, ele vai terminar a sua participação na cobertura ali do Graham Hancock, dizendo que, ou melhor, respondendo ao jornalista, né, dizendo que a comunidade arqueológica está resistindo muito, apesar dos resultados, e não quer aceitar a realidade de que a nossa história precisa ser reescrita. Tá? Então é isso. Para quem é historiador, arqueólogo, fica aí o nosso pedido, né, para que falem sobre isso, para que estudem sobre isso, para que divulguem isso, para que confiram essa informação, para ver se ela procede ou não procede. Esse Graham Hancock, ele é bastante atacado aí pelos arqueólogos há muito tempo, né? Não é de hoje. Ele escreve livros sobre arqueologia proibida, história oculta há muito tempo, e vem divulgando isso, né? Ele fez disso a sua carreira. Só que agora ele está trazendo como fundamentação o estudo de um geólogo que usou 4 métodos diferentes. Tá? E deixa eu te falar, essa não é a única descoberta que ele está divulgando, homérica. É apenas uma delas. Tá? Então é simplesmente fantástico aí isso que está acontecendo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Compartilhando a tela. Pessoal, lembrando, Instituto Licentia, tá? Venham estudar conosco, apoiem esse trabalho, façam parte, quem já é aluno renova, né, vale por 1 ano, pacote licenciado, todos os cursos do Instituto por apenas R$300, e nós vamos lançar aí, deixa eu mostrar uma novidade, a gente vai lançar um outro, né, um outro material, agora em 2023, tá? Para quem entrar e já vai ter acesso, já vai ter direito, que nós temos a verdadeira história do Brasil, que está em processo. Essa semana, só para vocês terem uma ideia, tá? Nós fizemos os 3 primeiros vídeos do novo Conspiratorium, que são 3 aulas de 30 minutos no mínimo, né? 32, 31 minutos cada uma, editadas, tá? No formato documentário, né? Com uma parte aula, uma parte documentário, no Conspiratorium. Tá, 3 aulas, e eu fiz mais 2 aulas aqui para o sobrenatural, fenomenologia, exorcismo e demonologia. A primeira já entrou, a segunda está sendo editada. Quer dizer, nos últimos aí 10 dias, nós fizemos 5 aulas, fora os vídeos do Além da Nuvem. Tá? Na verdade, acho que essa semana aí a gente subiu mais aula, essas últimas 2 semanas, do que vídeos aqui no canal, porque a gente está com esses cursos, né, novos, então a gente está produzindo conteúdo. Na verdade, não apenas neles, né? A verdadeira história do Brasil ainda tem bastante aula para entrar. Bom, o legal é isso, né? No Instituto é que sempre está entrando conteúdo novo, tá? E a gente vai começar. Deixa eu voltar para mim aqui. Nós vamos começar agora. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Um novo curso que é sobre. Na verdade, o nome dele é esse daqui, ó. Agora eu vou conseguir mostrar, peraí. Deixa eu mostrar, deixa eu só abrir aqui em outra janela a imagem, fica melhor. Ok. A outra história do mundo, tá? Esse curso aqui, ele ainda não está aberto no Instituto, tá? Ele vai entrar em 2023 agora. Mas para quem for aluno, a partir ali de metade de janeiro, quando ele entrar, já vai
ter acesso também, tá? Todos os alunos que são licenciados e tal já vão poder acessar também. Tá? Ele vai entrar e vai ser muito interessante, a outra história do mundo. Ele vai falar sobre Hiperbórea, Tartária, depois eu já pego os temas todos, para quem quiser ver, tá? Mas tudo isso que a gente está falando de história oculta, mitologia, mitologia grega, os titãs, né? Tudo aquilo que entra como a outra história do mundo, que não é a história oficial, é a história baseada nas mitologias, a história baseada nas tradições dos povos e nas descobertas da história oculta e da arqueologia proibida. Tá? A gente fala proibida porque, na verdade, existe uma convenção, né? Essa convenção ela acontece a partir de algumas imposições da instituição Smithsoniana, tá? Uma instituição americana que determinou, né, qual seria a história narrada, qual seria a narrativa histórica. Tá? Eu tenho alguns vídeos aqui no Além da Nuvem sobre a instituição Smithsoniana, bem interessantes aí, né? O próprio castelo da instituição Smithsoniana é um mistério, né? Não existem provas de que ele foi construído, aparentemente ele pode ter sido algo restaurado, né? Que já estava lá nos Estados Unidos, mas que não condiz com a história oficial. Depois vocês podem procurar aí, tá? Então entrem lá no Instituto Licente, aproveitem aí, tá? Venham estudar depois dessa aula aí, né? Desse conteúdo aí muito interessante, tá? Não esquece o like aí quem está presente, muito obrigado. Tá. Então, obrigado a todos aí pela presença. Vocês vão ser colocados aí também na conta, tá? Pessoal, então vamos encerrando aqui, tá? Para não ficar muito longa. Muito obrigado a todos pela presença. E até o próximo vídeo. Entre lá no institutolicentia.com, sejam membros, deixe o like, apoie o canal, ok? Boa semana. Agora que o vídeo terminou, eu peço que você abra o livro em Josué. Vamos lá? Pega a sua Bíblia, abre a Bíblia em Josué. Josué é logo depois do Pentateuco, tá? É lá no comecinho da Bíblia. Vamos lá? Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Vamos. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Criador é contigo. Eu sou contigo. Isso é o Criador falando. Por onde quer que andares, acredite na Bíblia. Acredite na Bíblia. Salmos 138, vamos lá para terminar. Salmos 138. Posso? Versículo 3. Salmos 138, versículo 3. Vamos lá? No dia em que eu clamei, me escutastes e alentastes com força a minha alma. Alma significa corpo. 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Eu estou correndo, porque como já falei, isso aqui é gravado. 2 Timóteo capítulo 1. Versículo 7. Porque o Criador não deu... desculpa. Porque o Criador não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação.
Meu amado, minha amada, eu não sei qual é o seu nome, não sei se você é barrigudo igual a mim, clarinho, escuro, magrinho, pele e osso, se é alto, se é baixo. Mas eu posso falar para você que o espírito do Criador que está em você é espírito de força, de coragem. Não desista e nem tampouco entenda que esse vídeo que eu botei agora foi para desviar sua fé, e sim para você ter um conhecimento humano, histórico, para você sair da falácia, da infantilidade, do neofilismo. Seja forte, estude a Bíblia, guarde a lei. Deuteronômio 5, versículo 7 ao 21. Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 ao 17. O meu nome é Oliveira e te agradeço por mais uma vez você ficou até o fim do vídeo. Compartilha, dê um like, se inscreva no canal.